Uma galera. Chegou uma galera. Chegou mesmo, agora que eu vi. Tô quietinho. Tá. Eu não sei se tem alguma coisa faltando aqui, gente, para a gente colocar nas notícias da semana, mas... Eu acho que teria só aí a página do Facebook do Instituto, talvez, não sei. Na verdade... tem um site. Tem um site aqui, mas o Instituto realmente, da semana passada para essa, a gente começou divulgação mais pesada, vai sair muita coisa nos próximos dias aí, inclusive uma das coisas que está na pauta que eu queria conversar com vocês, vou até aproveitar esse gancho que eu coloquei aqui no quarto ponto, que é o seguinte, eu estou mandando um projeto para um edital daquele, não sei o que, Serrapilheira, porque o Instituto vai tentar fazer um podcast entrevistando pessoas que tiveram alguma experiência digna de contar, pode ser bem variada, sobre a vida universitária delas. Então, a gente está querendo fazer uma coisa bem variada, a entrevista é anônima, a pessoa é entrevistada, a gente transcreve e outra pessoa lê a transcrição, tipo, condensada. Então, a pessoa realmente é anônima, ela não aparece. E a gente queria... Lê a transcrição? Então, a pessoa é entrevistada, a gente transcreve, edita essa transcrição para ficar uma narrativa mais fácil de acompanhar e também para reduzir, porque o podcast não vai ser tão longo. E aí alguém vai ler essa transcrição e a gravação que vai no podcast é de uma terceira pessoa lendo. Então, nem a voz da pessoa é reproduzida. Então, ela está realmente anônima, ela pode contar as coisas e tal. E a gente está querendo ver de pessoas para chamar para serem entrevistadas. Se alguém tiver alguma ideia ou quiser fazer também, para entrar em contato comigo por mensagem privada, pelo Zap, de preferência, que a gente vai começar a montar isso agora. A gente está entrando no edital semana que vem e é um edital bem legalzinho, assim, a gente tem uma boa chance. Então, só caso alguém tenha vontade de ser entrevistado ou tenha sugestão de alguém para ser entrevistado, vai ser uma coisa assim de vários estados do Brasil, experiências bem diferentes, pessoas bem diferentes. Então, assim, se vocês sentirem que vale a pena passar adiante, me avisem, tá? Gente, as notícias passaram todas ou tá criando a pauta das notícias aí? Não, que já você falaram quiser. já? Quer botar alguma coisa aqui? Não, só duas coisas. Uma é bonitinha. Eu criei não sei se vocês lembram, eu joguei lá no grupo, lá no WhatsApp, um joguinho que eu fiz quando começou o coronavírus. Aí eu falei, caralho, vou fazer uma parada para me acalmar aqui, né? Aí eu criei um joguinho chamado Coronavírus, o Jogo, que é um jogo dedicado para a juventude, mas foi uma coisa meio feita de velho, tá horrível. Mas foi legalzinho. E eu publiquei, e aí eu fui botando uma porrada de edital e acabei sendo contemplado, cara, no edital Desafios Covid-19 da Escola Nacional de Administração Pública. Não peguei, obviamente, muita grana, foram 10K para fazer a porra do negócio, então, assim, praticamente porra nenhuma, com 10 mil não se faz nada. Mas, assim, foi legal porque eu fiquei em 6º lugar, com mais de 280 projetos disputando. Então, assim, foi bacana. Assim, como é que chama o edital? Pro meu ego. Edital Desafios Covid-19, do ENAP. E aí meu ego ficou bom, tava precisando, Carlos, sabe? quando é que esse jogo aí vai sair pra PlayStation 4, Xbox, essas coisas? Caraca, PlayStation 4, botar no Steam. Depois a gente chama de jovem e o pessoal reclama. E aí a segunda notícia é assim, tem um programa da FAPERJ chamado Startup Rio. Eu já cheguei a mencionar isso lá no grupo, vou mencionar de novo. Eu estou participando pela minha startup, mas assim, eu posso ajudar pessoas que queiram participar. Eles adiaram mais uma vez, foi para o dia 15 de junho. E assim, cara, eu criei um grupo lá para poder acolher as pessoas com dificuldade, e aí o grupo ficou enorme, em quase 100 pessoas, está o diretor-geral do grupo, do Startup Rio lá. E o Startup Rio, assim, é uma oportunidade praticamente singular, né? Daqueles momentos assim que realmente o Estado faz alguma coisa que preste.
E, cara, os caras vão financiar. Acho que é até demais assim, o que os caras estão fazendo. Mas o fato é que os caras vão dar um financiamento inicial para tirar a startup do papel no valor de 60 pau, 60 mil. Tá? Um trabalho aí de torno de 7 meses. E são 100 vagas. É vaga pra cacete, só no Rio de Janeiro. E para incentivar vocês, né? Falar assim, porra, não entendo porra nenhuma de startup, eu não entendo porra nenhuma. Cara, eu tô nesse grupo, ninguém entende porra nenhuma. Tá. Assim, poucas pessoas realmente conhecem do Riscado. Então, assim, e os caras, eles inventaram uma historinha que estão adiando, porque incluíram Itaperuna e tal, mas assim, eu tô achando que eles estão adiando porque não tem quórum. Cara, e o Instituto entra nisso, você acha? Tem que parar para ler o edital. Eu acho que o Instituto todo não entra, não. Mas eu acho que um braço do Instituto daria para entrar. Entendeu? Pensando no Instituto, sei lá, se você juntar EAD, isso tudo não. Mas, por exemplo, se você juntar só a parte mais psicológica, por exemplo, pode ser. E aí, cara, tu pega 60 pau, aí tu fala assim, olha, esse é o projeto todo, mas a gente está com uma ideia de criar uma plataforma que automatize todo esse processo de vinculação, né? De atendimento, mais pessoas para atendimento. Isso é uma parada que cabe, entendeu? Uhum. E assim, o que é legal é que é um negócio para ideação. Então, os caras que sabem que de 100, só 10 vão dar certo. E olhe lá. Entendeu? Então, assim, é dinheiro para queimar mesmo, sabe? Então, eles não estão... É uma coisa que, obviamente, tem algum... Só a burocracia para entrar na FAPERJ já é o suficiente para limar uma galera, porque a porra do negócio é chato. Só que a gente está acostumado com essa bodega, né, cara? A gente que é acadêmico, que mexe com um pouco, minimamente, que preparou um relatório para a bolsa de iniciação científica, né? E tem que fazer um relatório para virar uma bolsa de mestrado, de doutorado. Então, quando você vai lá e entra, você está um pouco mais familiarizado. E para quem nunca fez isso, fica totalmente perdido, né? Então, assim, por incrível que pareça, a gente tem uma vantagem nisso aí. Mínima, mas tem. Então, assim, recomendo. Eu, infelizmente, já estou entrando com outro projeto, né? Mas eu dou um total apoio e também divulgo o link de convite para o grupo, quem quiser ir lá ver, tá? É isso, dia 15, tá, gente? Cara, vou conversar com você depois então, sobre isso, para a gente ver se consegue, porque eu acho que tem várias coisas do Instituto que podem então caber aí, talvez. Sim. Tem coisas do Instituto, tem coisas de vocês individualmente aí, quiserem tentar. Dos 60 mil, eles permitem alocar 10% para pagar para o cara individualmente, tá? Para o proponente. O proponente pode entrar com uma equipe de... Na verdade, ele tem que entrar uma equipe, não pode entrar sozinho. Então, ele tem que entrar com uma equipe dele, mais um, ou ele mais 4, fechando 5, né? Alex, Mas... Oi. Pega a frente disso aí, eu te ajudo, tu ganha um trocado, a gente consegue uma grana para o Instituto. Pô, estava... Não, explica o que eu tenho que fazer quando eu estiver acordado, porque tá... Mas pode ser. Tá. Porque, assim, aí você são 6, desses 60, eles tiram 6 mil para pagar o proponente, que recebe R$ 1.200 por mês. E aí, cara, você tem um espaço para tocar o projeto, né, que é ali no Catete, que é um espaço bem legal, que é onde era a Uni. Aí os caras pegaram a parte de trás e fizeram, um negócio com computador, com espaço para reunião. O bagulho é maneiro. Aí tem coisa de mentoria, tal, não sei o quê. E assim, se a coisa ganhar pé, né, durante a aceleração, né, são 7 meses, eu acho. Assim, os caras conseguem financiamento, entendeu? Para tocar a startup, um financiamento mais alto, tal. Assim, cara, do ponto de vista do ecossistema do Brasil, do Rio de Janeiro, né, é uma situação super, assim, sui generis, cara, porque geralmente quando você tira uma startup do papel, por isso que a startup é muita coisa de playboy, né? Porque quando você tira uma startup do papel, você tem que ter uma grana em caixa para você tocar isso. Porque você toca durante muito tempo sem dinheiro. E você não somente não tem dinheiro para você sobreviver, como você precisa ter dinheiro para poder tirar as coisas. Quer fazer um app, quer preparar algum tipo de software, etc. E os caras, assim, vão dar essa grana para o cara poder ter o mínimo de subsistência no período e para o cara poder desenvolver alguma coisa. Né? 50 mil, cara, dá para tirar um aplicativo razoável do papel, entendeu? Dá para pegar uma parte da grana e jogar em marketing, entendeu? Dá para tirar
dá para você, ao final, ter uma métrica boa, porque aí, tendo uma métrica boa e o negócio realmente for sustentável, essa é a sacação do programa, né? Falar assim, agora já dá para vender para investidor, né? E aí sim, aí a coisa ganha outro volume, entendeu? Mas enfim, mas é isso, recomendo, e aí quem tiver dúvida pode vir no Zap falar comigo, também insiro lá no grupo do Startup Rio, tá bom? Mas quem tiver um filete de intenção, faça, porque é realmente uma oportunidade que é difícil de encontrar de novo, tá? Você vê que o apelido não foi por causa do Fidel Castro, mas a lábia é parecida, né? Tipo... Gente, então, só para passar rapidinho aqui pela pauta, antes da gente seguir para as anotações da semana. No calendário de apresentação, o Felipe Aiello vai apresentar semana que vem. Tenho conversado com ele no privado para ele também ficar tranquilo que não precisa ser um negócio super elaborado, mas ele e o pessoal lá do Paraná têm ouvido os áudios da reunião do Rio lá de 2012. Então, eles estão com uma visão diferente sobre essa época e ele vai dar uma geral no que ele está entendendo, o que ele está achando legal e tal. Fidel, aproveitar que você está aí, né? Depois, para a gente ver se você prefere, como é que você prefere se inserir. A gente tinha pensado em... Né, a gente está fazendo até a Marina, que está aqui hoje, não deve estar sabendo de nada. A gente está numa época no SEI fazendo essa espécie de balanço da história do coletivo, da história da esquerda e da história do Brasil, dos últimos 10 anos, para a gente ir tirando essas lições da história do coletivo, coisas que a gente quer transmitir por escrito, coisas que a gente quer deixar registrada, para também oferecer ferramentas para outros coletivos e tal, a partir da nossa experiência. E a gente está indo meio de maneira cronológica. Então, a gente discutiu a pré-história do SEI, discutimos como é que o projeto foi formado e agora a gente está começando a discutir o projeto original do coletivo e o que estava rolando em 2012. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em 2013. E aí tem várias coisas aí. Tem a questão... porque a nossa relação com os partidos mudou logo depois. Tem a questão de 2013 propriamente. A gente pensou em convidar o Rodrigo Nunes para falar um pouco sobre 2013. Eu pensei em chamar o Edmilson Paraná também. Foi um militante importante da época. Enfim, queria saber, cara, se você tem interesse, se você tem alguma ideia nessa cronologia, de onde você gostaria de inserir a sua apresentação. Você tinha falado que topava fazer. Eu pensei que podia ser uma apresentação sobre o PSOL, sua inserção no PSOL, não sei. Assim, a ideia era essa um pouco, né? Porque quando a gente fala sempre dessa coisa do PSOL, eu acho que eu tenho um papel aí relevante, né? Nessa relação, hoje, né? Assim como a Silvia Joelton também. Então, não sei, cara, assim, eu tô... É uma coisa que começou mais em 2014 e 2015, na verdade, né? Pode botar nessa cronologia aí, tá ótimo. Acho que é isso aí um pouco. Eu me inseri antes da Silvia mesmo, né? E só depois, aí quando a gente chegar perto, cara, para sentar, para a gente ver direitinho, né? O que eu falo, né? O que pode ser. Uma coisa que acho que você entrou na época. Eu fico pensando também assim que você podia falar um pouco, porque você foi um cara que viveu bem essa fase do fim do financiamento do SEI também, né? Nossa, essa foi a treta, né? Foi uma das tretas mais interessantes que a gente passou, né, cara? Pois eu acho que... Não sei se você não topava falar também um pouco disso, tipo, a gente te insere nessa... Pode. Tem que só parar para pensar, mas posso sim. Cá está. Bem, outra coisa, no campo das lives está tudo certo, né, gente? Tipo, dia 26, Ana apresenta. O tema dela, como é que ficou? Mulheres na União Soviética, né? Cara, ficou, tipo, movimentação política das mulheres na União Soviética. Eu acho que a gente pode fazer... Autobiografia. Cara, eu descobri... Cara, a gente... Não, é só uma brincadeira. Conta aí, Vitor. Cara, eu descobri que a Ana foi tema de um TCC, tá?
Tá de... Caralho, a vida dessa mulher, hein? Como que é uma vida só isso, gente? Sim, moleque. Cara, é isso, cara. Se um dia, olha, se eu conseguisse ter uma experiência na União Soviética, dar aula para Gisele Bündchen e ser tema de TCC na mesma vida, porra. Mas ela não é tema de TCC porque ela tem experiência na União Soviética, é professora de Gisele Bündchen. Cara, eu não cheguei a ler fotografia piada. Só para corrigir. Gente, alguém rabiscou a tela aqui? Acho que se puder apagar, só para ficar esse rabisco azul em cima de todas as... Quem fez isso? Acho que também deve ser como você apagar, cara. Foi o Antônio Vitor, sabia, Antônio Vitor boicotando. Boa noite. Mas então, as lives estão feitas. Eu queria perguntar também, assim, se vocês precisarem de ajuda com parte gráfica, para a gente fazer um flyer, porque eu acho que uma semana antes a gente podia começar a divulgar, né, para fora. E, enfim, são piores. Eu vou... Meu Deus, eu vou... Aí, foi. Aê! Outra coisa que está rolando, amanhã a gente começa com... inclusive, queria agradecer, eu mencionei você, Vanessa, e mencionei o Vitor, sábado passado, na plenária lá, que eu falei sobre o SEI, com esses acadêmicos, tudo estrangeiro. Eu teria mostrado fotos de vocês, que nem a foto do Rafael, que circulou aqui na nossa apresentação, mas vocês não me passaram fotos, então não pude fazer isso. Mas passei o crédito para vocês lá, o pessoal se interessou, até entrou uma pessoa, um antropólogo, está até se interessando em entrar no SEI, lá na nossa célula internacional, inclusive junto com a Ana, né, que é da mesma célula. Foi bem legal, mas uma das coisas que eu acho que surgiu disso foi que no papo da reunião passada surgiu a ideia de... era zoeira a autobiografia, tá? Eu gostei, mas enfim. Uma das coisas que surgiu foi que quando a gente foi pensar junto, né, essa ideia como é que a gente apresentaria o SEI, né, a gente começou a fazer esse esquema aqui. Como é que a gente apresentaria o SEI? O que teria para falar? Aí o Vitor trouxe essa ideia de que teve uma escansão entre um momento e outro. A Vanessa falou também, a gente podia comparar os formulários das diferentes épocas e tal. Foi a apresentação que eu fiz, foi baseada nisso que vocês falaram, quase ipsis literis. Posso até depois compartilhar com vocês os slides e tal. Tem o vídeo também. Mas uma das ideias que ficou disso foi, vamos começar a escolher aspectos do SEI e começar a apresentar eles de uma maneira mais descritiva e cada um pode pegar um aspecto e teorizar em cima, conceitualizar, a gente produzir uns textos em cima disso que possam circular e tal. E aí a gente criou esse subconjunto de criação de caso ou subconjunto de produção de caso, SPC. E quem quiser estar no SPC, a gente tem uma reunião amanhã de manhã, 10h30 no horário do Thiago, 11h30 no horário sudeste, para começar a ver o que cada um quer fazer, ver que material que a gente tem disponível. Por exemplo, o Caio falou de estudar os formulários de desistência do SEI, ver o que a gente pode aprender. Teve a ideia do Thiago estudar uma coisa mais teórica em torno dessa ideia de socialismo experimental. O Caron falou de estudar as notas de trabalho do SEI. Então, a gente vai tentar fazer, um ajudar o outro a organizar essas ideias e transformar isso em textos que apresentem como a coisa funciona e conceitualizem alguma coisa em cima do jeito que a pessoa preferir, né? Para quem quiser acompanhar, fala, querido. Isso é engraçado, porque agora eu acabei de... criação de caso, eu estou tentando entender o que seria criação de caso. Porque a gente vai tratar isso como criação de caso é uma expressão, tu está criando caso, criando problema. Mas, ao mesmo tempo, cria caso, né? Vai pegar um pedaço da história do SEI e tratar como um caso de uma organização política. Porque tem o material, tem a fala das pessoas, tem o arquivo, dá para você usar tudo isso
para construir essa sua perspectiva no assunto, né? Não é só conceituar e sair fazendo teoria. A ideia é usar o material concreto, transmitir algo sobre a experiência, né? Caso também um pouco nesse sentido, né? De transmitir algo de uma experiência. O nome é mais uma brincadeira para... Eu estou em dúvida se vai ficar criação de caso ou produção de caso, na verdade, né? Uhum. Mas tem uma reunião por Zoom, quem quiser participar, mesmo que não tenha nenhuma ideia concreta, mas tenha vontade de fazer isso, criar caso. Eu sugeri que num futuro... Quem quer criar caso, eu sugeri que num futuro não muito distante, se a gente conseguir produzir alguns desses textos, a gente pode juntar tudo e tentar publicar, que a gente está com os contatos agora melhores com o editor e tal. Por exemplo, o Carlos tem um exemplo disso. Ele escreveu um texto há muito tempo atrás sobre as notas de trabalho e a ideia de propriedade comunal no Marx. O Rafael escreveu a respeito, comparando o SEI aos Panteras Negras e ao Bentinho, uma comparação mais estranha de todos os tempos. Tem vários textos assim, então a gente tem algumas ideias de como fazer, mas dá para bolar outras coisas dependendo do interesse de cada um e depois formar isso em alguma coisa mais consistente. Então. A coisa do podcast eu já falei. E, por último, a gente tem alguns formulários novos. Na verdade, acho que a gente nunca teve tantos formulários ao mesmo tempo. Primeiro, o Eliel entrou da semana passada, o formulário dele foi aprovado. E agora a gente tem... Thales, desculpa, só o Thales falou que quer participar. Thales, me manda... Eu vou falar com você no privado. Show. Aí. Beleza. Demorou. E assim, a gente está com esses formulários todos. O Alex falou que a maior parte deles são pessoas que fizeram cursos do SEI recentemente, mas eu acho que um formulário merece atenção especial, que é o da Carol. Carol, que é membro originária do SEI, ela estava antes da fundação do SEI, ela leu o projeto, comentou, ajudou. Aí depois, quando a gente foi criar um SEI em São Paulo, que é onde ela morava, ela ajudou a criar o SEI em São Paulo junto com o Rodrigo, ficou no SEI em São Paulo por muito tempo, saiu, foi fazer outras coisas e agora, com a crise completa de tudo, ela vai dar uma nova chance para o SEI. Então, é muito legal, acho uma situação maneira. Cara, assim, eu concordo com o Alex, que assim, que eu acho que ok, que é uma galera que veio dos cursos, mas assim, cara, tem alguma coisa acontecendo aí, talvez seja essa coisa do virtual, que as pessoas resolveram, já tá tendo uma porrada de live ao mesmo tempo, reunião, não sei o quê, e aí essa coisa da gente ter ingressado definitivamente no virtual, isso pode ter ajudado, mas assim, realmente é uma situação bem sui generis, né? Assim, não faz muito tempo que não vem tanto... Mesmo eu dei curso vários meses aí, não vem ninguém. A urgência do apocalipse, pô. O apocalipse, ele tem o seu poder de sedução, né? Provavelmente eles viram um anúncio, fizeram um curso, aí foram olhar coisas do C, acharam os vídeos, que agora todas as nossas reuniões estão em vídeo outra vez. Né? Porque essa parada que a gente sempre quis nos cursos, né, cara? Que o curso matava dois numa cajadada só. Trazia dinheiro para o SEI e ainda trazia militante, né? Então sempre foi a ideia original dos cursos, né? Que a gente sempre queria. E, porra, foi maneiríssimo, né? Assim, talvez seja o curso que vocês fizeram com o melhor rendimento do ponto de vista original dos cursos, né? Sim. Eu acho interessante também porque a gente começou esse balanço falando assim, pô, numa situação como a que a gente tá, que parece que mudou um pouco o paradigma do conflito político, né? Tipo, se em 2013 era mais organizados versus autonomistas, hoje tá uma parada mais, tipo, você é fascista ou você é revolucionário, ou você é comunista e é apoiador do Bolsonaro, sei lá, alguma coisa assim. A gente falou que a mudança desse paradigma poderia ter trazido uma menor... poderia ter diminuído um pouco o poder de atração do SEI, né? Porque, tipo, a questão já não ser mais tanto a organização, mas sim o posicionamento explícito do tipo, somos um lado ou somos outro lado, ou defendemos a pauta tal, não defendemos a pauta tal. E aí, tipo, e aí é muito doido, porque a gente estava conversando isso há, sei lá, algumas semanas atrás, e aí tem esse boom de formulários agora, só que a gente continua não se colocando assim tão explicitamente. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas tipo, sei lá, parece que a gente tava conversando sobre um certo diagnóstico assim que mostrava, de fato, parece que o nosso poder de ação diminuiu um pouco
de acordo com essa situação que a gente vive agora. Mas esse boom de formulários aí pode indicar alguma outra coisa, não sei. Fiquei pensando nisso também, quando vocês falavam. Eu acho. Assim, vou te dizer que não acho que é desconectado. Acho que quando você faz o que a gente tem tentado fazer, que é questionar se o coletivo ainda está funcionando, acho que, em geral, baixa um pouco aquela expectativa de que você está entrando num lugar que tem um funcionamento que vai ser meio que levado por isso, né? Acho que a coisa fica... às vezes fica mais acessível, né? Eu acho que parte da ideia de pôr em pauta a pergunta de se o SEI está em crise, se o SEI ainda é relevante, é também de, assim, performar uma abertura para as pessoas chegarem e mudarem o coletivo e se sentirem mais à vontade também, né? Então, é claro que quando a gente falou de fim, a gente deixou sempre ambíguo se era fim de uma época ou se a gente ia concluir que o SEI, sei lá, encerrou o seu ciclo. Mas pode ser que seja o fim de uma época, porque, de fato, eu acho que o fato de ter entrado esses muitos formulários não é necessariamente um sinal de que a gente estava no caminho certo, porque as pessoas não estavam vindo. Na hora que a gente começou a refazer e mudar um pouco a lógica da parada, né? Então, assim, pode ser que a gente realmente tenha que reconhecer alguma mudança relevante. Não sei, mas eu concordo com você, que acho que é algo para pensar. Bem, eu separei as notas, teve nota pra caralho hoje. Eu separei as notas por 2 ou 3 tipos. Assim. Teve algumas notas sobre o SEI em geral. Vou até inverter isso aqui. Algumas notas sobre Gabriel, a situação. Fala, meu querido. Eu estava escrevendo, mas eu fiquei com preguiça, que eu estava escrevendo muita coisa, estava virando quase uma nota. Então, eu queria falar sobre isso aí, do fato de ter muitos formulários. Eu tinha até botado assim, se não for um monte de filtrado, né, querendo, sei lá, como é que o pessoal fala? Um monte de filtrado. Não sei, tirando a Carol, que vocês já conhecem, né? Mas eu acho uma das coisas que me chamou a atenção quando eu revisitei, eu já queria voltar para o SEI. Uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de o SEI se colocar em xeque. E, pô, eu acho isso muito interessante, sacou? Pelo menos eu não conheço nenhuma organização que já fez isso. Também não tenho muito conhecimento, né? Mas nunca ouvi falar. Eu já conversei muito com o Thiago conhece bastante movimento, organização. Ele nunca falou que teve alguém que se colocasse em xeque, tipo assim, para repensar os seus princípios. Uhum. E eu acho que essa é uma coisa a se investigar, entendeu? Eu acho, não sei, bom para a gente pensar enquanto coletivo. Eu acho. Eu também acho. Eu tenho a impressão que isso é relevante, assim, para a coisa ter um interesse. Porque, eu acho que, porra... Porque, por exemplo, se você vai nos coletivos, pelo menos os que eu participei, que foram poucos, mas o que eu participei sempre tem uma coisa de princípios, né? Tipo, a gente aceita a opinião dos outros, mas tem nossos princípios. Aqui eu não sei se tem muito essa parada de princípio, não. que eu acho que é o mais legal, porque, porra, quando tu tem uma resposta pronta para alguma coisa, você meio que deixa de lado as outras respostas, que podem ser produtivas ou não. Mas, pô, existe a possibilidade de ser produtivo, né? Então, eu acho que, sei lá, isso chama um pouco a atenção. Entendeu? De alguma forma, talvez... Sim, eu concordo com você. E mais, sabe, tipo, você está falando, como na reunião passada a gente fez essa discussão sobre como apresentar o SEI para os outros, e aí a gente falou, o SEI tinha uma pegada entre 2011 e 2015, tinha uma aproximação com o partido, discutia o funcionamento do Estado, eleição, coisas que a gente até vai ver hoje de novo, né? Que a gente está falando de 2012. A gente discutia muito o legado soviético, tinha um foco mais teórico, fundava núcleo de base, fazia curso de formação. E aí, depois de 2016, a gente mudou muito de foco para as questões de reprodução social, como é que se lida com a diferença entre tempo de trabalho e tempo de militância, como é que a gente pode ajudar financeiramente os membros para todo mundo aguentar. E aí, a gente colocou uma pergunta que eu achei que é muito importante, que é, caramba, esses dois coletivos são muito diferentes. Um coletivo com esse foco e um coletivo com esse foco. Por que a gente conseguiu não quebrar, né? Por que não dissolveu o coletivo e foi formar outro? Tem uma ideia de que o SEI é meio plástico, né? Tipo, a organização tem que ser alguma coisa para ela conseguir se adaptar a uma nova ideia, né? A uma nova forma ou a uma nova preocupação, um novo princípio.
eu acho que na hora que eu fui apresentar isso lá no sábado, eu senti que deu muita ressonância, sabe? Apresentar uma época, apresentar outra, e aí falar, caraca, a gente conseguiu sobreviver a essa mudança, ou seja, a gente conseguiu se questionar uma vez. 2016 foi uma época de requestionamento. Hoje a gente está numa outra dessas épocas, talvez, né? Tipo, só deu para fazer isso porque o coletivo tem alguma coisa de bom, porque normalmente o coletivo quebra nessa hora, né? O SEI não é que nem um bambu que verga e quebra. Ele é mais que nem uma massa de modelar mesmo. Tipo, você vai virando, a coisa vai virando junto, não tem problema. Então, isso é um benefício. Eu acho que normalmente isso ficava muito em segundo plano. Tipo, não era uma coisa que a gente falava muito. Ah, o SEI tem condição de fazer isso. Né? A gente falava como se o SEI fosse indeterminado. A gente não sabe muito bem o que é. Eu acho que hoje em dia dá para falar de um jeito melhor. Falar, pô, o SEI foi um negócio, depois ele foi outro, e ele consegue ser outra coisa também. Tipo, dá para mudar se tiver que mudar. Né? E é meio Então, que a mas gente eu está acho... tentando fazer agora. Então, eu acho que, cara, uma das coisas positivas, hoje eu até enxergo isso, do SEI é o fato de ele não ter um objetivo assim, tipo, um objetivo ou uma linha assim, central, tipo, vamos seguir isso aqui. Quando eu entrei no SEI na primeira vez, eu achava isso um problema, eu achava que devia ter isso. Hoje não, hoje eu acho... Amadureci, mentira. Hoje eu acho que é isso que o SEI ganha, só que eu acho que isso faz com que o SEI se mantenha e que não tenha, tipo, aquela acusação de aqui um é stalinista, outro não é, ou outras acusações, outras coisas que acontecem, por exemplo, no partido que eu estava, PSOL. Por exemplo, né, eu acho que isso é muito importante, assim, no sentido de, como você falou, de se formular, né? Tipo, não é como um bambu, você vai indeterminado, você vai se moldando, né? Pois é, eu concordo com você. Eu assim, acho que até é um ponto, inclusive acho que você fala, já ajuda muito você falar isso, porque então 4 das notas que a gente recebeu sobre a reunião passada são notas sobre, digamos assim, o que o SEI é, ou deixa de ser e tal. Acho que até está faltando uma aqui, deixa eu ver. Está faltando uma, que por alguma razão eu coloquei aqui. Eu ia copiar, enfim, eu vou mencionar ela, porque ela é bem rapidinha também. Mas tiveram 4 notas meio sobre a situação do SEI, qual é o papel do SEI, o lugar desse coletivo e tal. Uma fala sobre, assim, poxa, eu acho que o SEI podia aprender com outras organizações. Acho que o SEI Convida sempre foi uma alternativa para a gente aprender com experiências de outros grupos. Talvez a gente pudesse pensar numa reestruturação do SEI levando em conta o acúmulo de experiências de outras organizações. E aí a pessoa também fala que pensa no SEI como uma equipe de filmagem que precisa realizar sua produção. A pessoa que escreveu essa nota, essa nota acho que foi da mesma pessoa que falou isso aqui, tipo, que a crise do SEI parece que a gente precisa estabelecer um objetivo comum e a gente precisa repensar o SEI com uma finalidade menos genérica. Ou seja, vai um pouco na contramão do que o Vitor estava falando, dessa coisa do SEI não ter uma finalidade específica. Né? Tipo, o SEI não tem reuniões com o objetivo de uma coisa em particular. Tipo, vamos organizar um protesto, vamos criar tal coisa. Né? Todas essas coisas particulares, tipo, todos os projetos que dependem de consenso no SEI são feitos nos subconjuntos, não são feitos na reunião. Você pode ser do SEI e não querer tomar o poder, não querer derrubar o Bolsonaro, não querer se envolver em nada militante, não querer estudar nada em particular, só fazer o mínimo. Se você quiser mais que isso, a gente sugere criar subconjuntos para estudar, para se envolver numa prática e algo assim. Então, essas notas sugerem, a hipótese que as notas sugerem é que a falta desse objeto comum seria um problema. O que eu acho engraçado é porque, enfim, essa coisa da equipe de filmagem aqui não é à toa, né? Não sei quem tem acompanhado as reuniões do SEI, mas a gente tem mencionado que o projeto original do SEI veio de uma questão com cinema. Né? Estava mencionando que na pré-história do SEI, antes de querer propor o SEI para o PSOL, etc. e tal, eu trabalhava com cinema. Esse aqui foi o último filme que eu fiz, até a gente brincou, falou a respeito do filme e tal, é horrível, mas enfim.
E eu usei o projeto de um filme, ou seja, eu usei o template, né, o modelinho, o documento de fazer o projeto de cinema para escrever o projeto original do SEI que a gente está conversando a respeito agora. Esse projeto que a gente estava analisando, com a premissa fundamental, meta, todo aquele projeto antigo, ele era o projeto de um filme. E eu comentei com vocês que eu acho que o fato de ter sido um filme é relevante para o que o SEI virou. Né? E alguém numa nota que chegou tarde pra caramba, acho que a gente não subiu ela, vai ficar para a semana que vem, mas uma das notas mencionou que queria que a gente falasse mais disso. E assim, acho que é relevante. O cinema, claro, tem filmes de todo tipo, mas uma coisa que o cinema também tem, que nem todas as artes têm, é um grau de interpenetração entre a organização industrial, a organização empresarial, a gerência, a divisão do trabalho e a finalidade, né, que não é puramente produtiva. Né? É claro que o cinema hollywoodiano, por exemplo, quer fazer dinheiro, quer encher sessões de cinema e conta as histórias que vão permitir que isso aconteça. Mas, mesmo assim, as pessoas têm fruição daquilo que é feito no cinema que não é redutível a isso. Né? Então, o cinema tem essa estrutura estranha de, por um lado, ser uma produção técnica muito avançada, é um lugar onde a ciência mais avançada se mistura com divisão do trabalho, com as técnicas de otimização do tempo. A maior parte dos cargos do cinema são técnicos, eles não são criativos, mas ainda assim, da mistura dessa coisa, surge um produto final que é criativo. Então, o cinema tem uma relação estranha. Né? Ele é uma arte que nasceu com o capitalismo do século XX, inclusive, né? Nem o capitalismo mercantilista, não é uma arte artesanal. Né? Se você acompanha a história da arte, você vai ver que o teatro, a pintura, a escultura, todos passaram pelas fases do capitalismo, a fase artesanal, os ateliês, a organização da manufatura, tudo isso influiu nas artes. Mas o cinema precisou esperar uma revolução técnica, que não é só técnica no sentido de existir a câmera de filmar, mas também de como que se organizam pessoas, como que se divide e combinam trabalhos, né? Foi mal, gente, fechou o vídeo. Precisou esperar por isso para nascer. Vou passar. E é uma arte muito própria desse tipo de forma. Não é à toa também que, com a crise do capitalismo industrial, para essa fase que a gente pode chamar como quiser, capitalismo tardio, etc. e tal, a vanguarda artística meio que migrou do cinema para outras coisas. E o próprio cinema migrou do cinema para a série. Né? Mas, ainda assim, o cinema tem uma coisa muito especial na relação entre processo produtivo e produto final. É um processo produtivo que o produto final ele não é tão unidimensional, tão consumível de uma maneira só, como a maior parte das mercadorias que o capitalismo produz. Né? Boa parte dos críticos do capitalismo usam o cinema para analisar o próprio capitalismo. Né? E não fazem as mesmas análises da maior parte dos produtos. Se analisar o tênis Nike, você não aprende tanto sobre ideologia quanto se analisar o Kung Fu Panda, como o Zizek gosta. Então, assim, é engraçado esse lugar do cinema. Uma coisa muito legal de pensar a respeito, essa mistura entre o que o capitalismo tem de mais avançado em termos de forma de exploração, de modos de organização, e uma espécie de ímpeto anticapitalista, né, no sentido de artístico, de estimular a fantasia, a imaginação, de ensinar a desejar, por que não, né? Que também está lá. Então, eu acho engraçado essa nota colocar o cinema como se fosse, né, nessa ideia de um trabalho comum. A gente tem que ter uma finalidade específica, porque, num certo sentido, o SEI já é que nem um filme. Né? Você não vê o filme e aprende o que fazer. Você vê um filme e aprende como fazer. Né? Ninguém vê um filme e fala: ah, adorei o par romântico desse filme, vou atrás dessa pessoa para me casar com ela, para ter um negócio com ela. Pelo contrário, você começa a aprender a desejar do jeito que o filme ensinou o desejo. Né? Por isso que o Zizek fala que o cinema é a arte mais perversa, porque ele não te diz o que desejar, ele te diz como desejar. E eu acho que, nesse sentido, a gente pode falar do SEI também, talvez. Né? Talvez fosse uma maneira de falar qual é a finalidade do coletivo. Eu acho que teve uma nota que falou sobre isso também, essa nota aqui.
Na primeira passagem pelo SEI, entendi o SEI como um grupo de estudos que postulava a formação de um partido. Mas, com o passar do tempo, em contato com o SEI, entendi que não era nada disso. Ainda acho que o SEI é um grupo de estudo, mas com alguma coisa mais forte relacionada a pensar nos problemas seus e nos das organizações em profundo contato com a política, blá, blá, blá. Inclusive, acho que o desafio do SEI seja se nomear. Mas aí fala uma coisa. Acho que uma coisa lateral, mas importante também é que o SEI, além de tudo, já foi... tudo que já foi, ser uma espécie de acordador da realidade. Não necessariamente se apreende a verdade, mas te força uma maneira, às vezes direta, às vezes não, a pensar se aquilo que você pensa realmente você deve continuar pensando da mesma forma e, se sim, pensar naquilo com mais qualidade, entendendo os seus problemas e seus limites. Talvez uma maneira de reformular isso, juntando com a nota dessa outra pessoa, é falar, bem, né, o SEI não diz o que fazer, mas ele diz como fazer. Né? Assim, ajuda você a pensar no como, mais do que no que. Né? Teve uma outra nota, essa aqui vai junto com uma que eu esqueci de copiar para cá. Essa nota aqui menciona o Perry Anderson criticando a tentativa de levar um processo radical através do Estado. Né? Que o Estado ele é muito plástico, ele consegue cooptar toda espécie de processo. E a nota fala, bem, será que a ideia que a gente estava discutindo na reunião passada sobre diferentes maneiras de lidar com o voto, será que não tem a ver com essa questão? Será que a pergunta do Anderson sobre as estruturas do Estado burguês não são relevantes para o Brasil? E será que a defesa desesperada de uma estrutura estatal extremamente degradada pelo PSOL e sua consequente falta de ambição revolucionária ou de criatividade política explica o afastamento do SEI? Ou seja, eu acho que é uma nota otimista, porque ela coloca o SEI numa posição como se a gente tivesse achado o PSOL pouco revolucionário. E eu acho que seria a gente sair bem demais da fita. Eu acho que ao longo dessa narrativa sobre a história do SEI com o PSOL, a gente vai ver que a nossa relação com o PSOL foi se desgastando, tudo bem por causa dos limites do PSOL, mas também por causa dos limites do SEI. Né? Ou seja, não faz sentido a gente colocar o PSOL na posição de eles eram um pouco radicais para nós. Não foi bem isso. Né? Mas certamente acho que tem um componente importante nessa história do afastamento do SEI do PSOL, e afastamento quer dizer muitas pessoas do SEI têm ligação com o PSOL ainda, mas o coletivo como todo não está sob o PSOL. Né? A gente não tem uma relação institucional com o PSOL. Alguns membros é que são filiados. Depois a gente teve várias notas sobre a situação. Eu vou mencioná-las meio rápido aqui, mas eu acho que todas elas são muito boas. Uma nota chamou atenção para a organização das grandes torcidas de futebol nas manifestações pró-democracia do último domingo, chamando atenção especialmente para o fato que Palmeiras e Corinthians estavam no mesmo propósito. Tudo foi feito rápido e as pessoas se uniram. O que a gente pode pensar para a esquerda a partir disso? E aí a gente tem aqui 4 outras notas, que cada uma pontua numa direção. Eu vou mencionar bem rápido o que eu aprendi de cada uma delas, só para dar um panorama para a gente poder discutir também. Uma fala sobre, uma citação de um texto desse Armando Castelar Pinheiro. A citação era bem longa, eu peguei só um pedaço. E a citação, esse texto desse Armando, ele vai sugerindo que todo mundo está passando por 5 estágios do luto em relação ao Covid. E que quanto mais rápido a gente passar pelos 5 estágios, né, tipo negação, agressividade, depressão, aceitação, né? Eu não lembro agora quais são os 5, mas enfim. Negação, agressividade, barganha. Né? Primeiro você nega, depois você tenta barganhar. Não, mas se eu fizer isso vai ficar tudo bem. Depois que não dá para barganhar, tu fica boladão, agressivo pra caralho, como se você ficar bolado com a realidade fosse mudar alguma coisa. Quando isso não muda nada, tu cai na depressão. E aí, depois que a depressão também não serve para nada, você aceita. E esse texto sugere para a gente que a gente tem que aceitar a crise que vai vir aí com a pandemia e para poder começar a pensar no que fazer nessa crise, porque não adianta nada querer fingir que o mundo vai continuar como ele era. Eu vou passar essa nota para essa aqui, que você vê que a pessoa estava claramente irritada, dizendo, olha, gente, a gente passou auxílio emergencial,
pela esquerda. A gente não pode deixar que essa informação se perca. Não tem nenhum trabalho sendo feito de ação coordenada no WhatsApp para avisar para todo mundo que a esquerda ganhou isso. A gente está deixando essa informação ficar solta. Não é porque passou no legislativo que a informação já é pública e que ela já está na vida das pessoas. Então, é importante esse trabalho, que é um trabalho que depende um pouco de um conhecimento que a direita tem sobre o que é o WhatsApp, como essas coisas funcionam e tal. Tem até uma coisa que eu queria comentar sobre isso, mas eu vou deixar para depois. Isso daí é uma nota postagem de Facebook, hein? Tem toda a cara de postagem de Facebook isso aqui. Eu acho que eu até sei de quem é, mas... Enfim. Não, eu acho que eu sei também, mas deixa quieto. Sabe uma coisa que eu adorava no Sei, que hoje em dia ninguém tem feito? Eu cheguei a curtir essa postagem, eu curti. Tu curtiu, eu lembro né? dessa postagem também, eu curti. Eu acho que é do Felipe. Olha, isso é muito fuleiro, olha. Tinha uma época que Thiago, que a gente fazia isso, tipo, uma pessoa pegava a autoria da nota do outro e falava, não, eu que fiz essa nota. Rapaz, isso daí me deu foi uma ideia. Eu vou pegar post dos outros e vou transformar em nota. Tem precedente isso. Faça isso porque tem precedente. Acho uma boa. Essa outra nota aqui faz um comentário sobre o filme Elysium. Fala, o pessoal curte esse filme, mas ele tem tudo errado. Primeiro que ele não é um filme futurista, porque a divisão social que ele sugere para o futuro já existe. E a segunda armadilha é que o filme sugere que você resolve o problema dessa divisão com um botão que redistribui as coisas, mas esse botão não existe. O que existe é o duro, lento, chato e desgastante trabalho de construção coletiva. Eu acho legal esse exemplo. Enfim, por mais que tenha uma outra discussão aí sobre o que é o trabalho coletivo, de novo, né? Você vê, Elysium é um produto da indústria cinematográfica que depois você usa ele para poder fazer uma crítica de como que é o imaginário político. Então, não é muito curioso essa mistura, né? De aquilo que é o fruto da coisa mais tecnicamente trabalhada, mais assim, fruto de uma organização que absorve completamente os organizados. Ninguém está por cima da organização, cada um tem acesso a um pedaço só, e o produto final é um produto dessa cooperação cindida, né? Ao mesmo tempo, ele mantém essa utilidade extra, né? E por último, tem uma nota sobre o Gabriel Feltran, aquele antropólogo, acho que da Unicamp, falando sobre a penetração popular do discurso do Bolsonaro, e dizendo que o problema... Como é que a nota fala? Dá para olhar com mais calma sobre essa possível penetração popular do bolsonarismo. A opinião pública periférica é regida pela tríade de crime, evangelhos e Estado. Sim, o Alex bem lembrou de um texto que ele apresentou num colóquio chamado Futuro e Hipótese Comunista, em que ele falava sobre o botão que conserta tudo. Tríade de crime, evangélicos e Estado. O crime curte essas paradas de armas, mas não curte nem um pouco o Bolsonaro e companhia. Os evangélicos, ao menos na base, não vão curtir a palavra de palavrão e violência. Por isso, chuto aqui o motivo da reação do Datena, mas isso é só chute. Vi também aqui acolá um desconforto em grupos evangélicos. O discurso do Estado está um pouco se lixando para a liberdade neste contra o auxílio emergencial, que vai depender da influência de Guedes e tal. Isso explica também o verdadeiro pavor do Planalto. O problema não é a liberdade ou o cacete A4, mas os palavrões. Esse final, eu não sei, eu fiquei um pouco confuso sobre como é que... Eu entendi a ideia de pensar a tríade de 3 imperativos diferentes, que vem do crime, dos evangélicos do Estado, mas eu não entendi muito bem como é que a análise se completa. Mas eu achei, assim, todas as notas têm um pouco essa ideia de colocar, né, em questão o que é o trabalho político numa época, por um lado, do coronavírus, por outro, né, onde a gente talvez tem que reaprender o que significa fazer esse tipo de organização que mistura Palmeiras e Corinthians, né? Eu, pessoalmente, sou a favor no Brasil da reforma dos partidos, onde todo partido tinha que ter um time de futebol e tivesse um campeonato dos partidos, e aí todos os lideranças de partido deviam ser técnicos de futebol para a gente ver se eles sabem realmente organizar alguma coisa. Mas é só uma proposta... Tipo fábrica. Tipo fábrica, exatamente. Já tem essa tradição. A gente tem que recuperar essa tradição. Bambu. Isso é doido, isso aí. Não ia funcionar, gente, imagina.
time de futebol. Eu acho. Até discussão. Não, para mim que a partida olha, demorou um século. O que ia ter de técnico demitido não ia estar no gibi, hein? Pois é. A partida demorou um século, porque a cada 10 minutos eles iam chamar todos os jogadores para fazer uma reunião. O que ia ser do caralho ia ser o SEI, o time do SEI, pô. Mas A antigamente gente ia parar a partida para poder a gente conversar lá entre nós, porque todo mundo ia ser o técnico e aí depois a gente voltava para jogar de novo. A cada jogo não é o técnico, não precisa ser no meio do jogo, pô. Mas antigamente, eu nunca vi, eu já li por alto, assim, os times tinham meio que esse caráter, assim, o Arsenal na Inglaterra era da fábrica de armamento, o Manchester era do bairro que produzia não sei o que lá, aqui na minha região você tem o Ferroviário, que era o time dos trabalhadores da rede, contra o Fabril, que era o time dos trabalhadores de não sei o que lá, então todos os times... O Botafogo, ele era um time que eu acho que ele era sustentado por uma empresa de tecelagem, que aí acho que até que cara torto, o Garrincha era um dos funcionários. O Garrincha foi contratado pela empresa para poder jogar no Botafogo, ou a empresa continuou pagando o salário dele, ele não gostava de trabalhar. Mas vamos escrever essa proposta, gente. Tipo, vamos para colocar as crises da esquerda para funcionar para alguma coisa. Vamos resolver no campo de futebol. Imagina. Fazer o subconjunto de prática futebolística. Pois é. Eu sou a favor. Eu acho que ia bombar. Cara, o vestiário de vocês ia ser uma coisa absurdamente absurda. Outra pergunta, será que não tinha que ser misto? Não, mas será que não tinha que ser misto esse time, não? A sensação é que eu já estou no vestiário há muito tempo que eu entrei, não sei. Eu acho que o time podia ser misto, inclusive. Enfim, eu fiquei pensando na análise que o Zizek faz sobre o Day Lisos, né? Se talvez, né? Que o óculos é achado ao acaso, né? Uhum. Talvez essa forma de organização do SEI seja isso, né? Um vagabundo bate um óculos ao acaso. Adoro esse filme. Que, na verdade, o SEI não tá... Achou alguma coisa, né? Que a gente pode chamar de óculos nesse momento. Caso, né? E viu, né, a ideologia operando, né? E aí eu não sei se o SEI ensina como fazer. Eu acho que, na verdade, a gente está pensando como fazer, né? Não acho que ensinar. Acho que ensinar é uma palavra muito forte. Mas, assim, eu acho... O que eu vejo de mais comum nas pessoas que passam pelo SEI, até as pessoas que saem do SEI, não é nenhuma coisa de ficar. Mas assim, a gente põe para a roda questão. Por isso que acho que a palavra organização também é importante, né? Organização tem muito a ver com como você vai fazer alguma coisa. Você quer fazer tal coisa, mas, tipo... para organizar, você tem que levar muita coisa em consideração, tem esse aquele fator, né? E o trabalho invisível, e a logística, e, né, a igualdade, organizar a igualdade não é tão simples. Então, eu falei do como, não, acho que a palavra como é importante em vez de o quê, mas ensinar, eu acho que concordo com você que não é bem isso, né? Não tem muito a ver. Uhum. Mas... Agora, tem uma coisa interessante da experiência do SEI, cara, que eu acho muito legal, é que, lembra, a gente era antes de 2013, né? Nas jornadas de 2013. Inclusive, a gente fez aquela apresentação histórica na UF, né? Com o pessoal do movimento de trabalhador sem teto, né? Do pessoal lá do sul, do Paraná. Não sei se vocês lembram, mas tinha aquele cara do pessoal anotando tudo que a gente pediu, o Henrique Vieira, né? Fazendo anotações. Sim. Histórico. E, assim, o que é interessante é que houve, não sei se vocês lembram, mas houve uma profusão de coletivo. Uma profusão. Assim, inclusive, para tudo que é lado, agora vamos reinventar essa porra. E, assim, pouquíssimos permaneceram, menos ainda aqueles que fizeram digamos assim, uma releitura, né? Deixaram algum tipo de registro. A gente não tem. Um dos poucos que permanece é o Círculo Laranja, que agora é Círculo Vermelho, sei lá, que, na verdade, não era um coletivo novo, mas foi uma organização em cima da galera dos garis. Então, assim, de 2013,
do que saiu exatamente do caldo de 2003, até onde eu sei, nenhum coletivo que eu me lembro ficou. Aqui no Rio teve uns 4 ou 5 círculos. Teve muito. 4 ou 5 círculos. Eu não sei como é que ficou em outros lugares, mas aqui não pegou nada. E é curioso que a gente tenha passado por isso, que a gente, inclusive, tenha se identificado em algum momento com aquilo, né? Assim, embora de uma forma meio tangenciada, né? Tanto que a gente fez aquele encontro com Lisandro, não, esqueci o nome dele. Crisantro, né? Crisantro. O pessoal lá do Paraná. E aquilo dali já não era muito 2013, já era uma crítica de 2013, mas mesmo assim a gente estava um pouco naquele caldo efervescente de novas organizações. E, no entanto, essas organizações não permaneceram, né? Teve uma questão ali da questão da horizontalidade e que permaneceu, não sei, assim. Não sei, a gente não tem exatamente uma coisa, não é ensinamento, mas tem um relato de caso do SEI aí que é interessante, uma história a ser contada, sabe? Sim. Um relato mesmo. De como que foram as crises, as falhas, as tentativas de superação das falhas. Sim. De como que a gente se enquadrava, né? O período de 2013 era muito claro o que a gente era próximo àquele tempo e o que a gente já não era. E eu acho que são coisas que a gente só consegue visualizar bem agora com esse distanciamento histórico mínimo que a gente tem de 2013 aí. Sim. Sabe o que eu estou pensando agora que você falou? Eu acho que eu vou chamar a Silvia e o Crisanto, ver se eles não querem contar sobre como é que foi o 2013 do ponto de vista do Movimento Popular por Moradia, que depois virou MTST Paraná. Porque eles estiveram lá nesse balanço das manifestações que a gente fez, eles tinham uma posição bem ressabiada em relação a 2013, não eram críticos de maneira alguma, mas também eram... Eu lembro do Fernando Marcelino, que era da organização dele, olhando assim, com aquela cara dele. O Marcelino saiu? O Marcelino saiu? Não, hoje o MPM, eu acho que o MTST Paraná está autônomo. Eles estão cada um num canto. Acho que eles têm outras organizações. Eles viraram todos meio especialistas de China. Tem outras coisas que estão fazendo. Mas eu não sei, pode pensar em chamar eles, se vocês quiserem. Eu fiquei interessado aí nessa apresentação que o Fidel falou, do SEI, em algum lugar na UF, né? Eu não estou muito por dentro disso aí não, mas enfim. Se vocês forem no YouTube do SEI, os primeiros vídeos são esses. Balanço das manifestações em 2013, todo mundo novinho. O Rodrigo apresentando um texto chamado Um Partido é Parte do Quê? Foi um texto que a gente escreveu coletivamente, eu, a Jennifer, o Rodrigo e mais umas pessoas. Não lembro se o Carlos também escreveu. Que é um texto legal até, acho que até hoje ele é bacana. Ele sumiu, não tá? Acho que está no nosso site, talvez. Mas, de fato, a gente passou em 2013 de um outro jeito. Bem, vou só para as últimas notas antes da discussão sobre o projeto da época. Essas últimas 2 notas, elas citam o projeto. Então, pega um pedacinho do projeto e comenta, e faz umas perguntas e tal. Né? Só para lembrar, no encontro passado, a gente começou a discutir o projeto antigão do SEI, o projeto original do coletivo, lá de trás, né? Ou seja, dessa fase aqui, de 2011, para a gente entender como é que o SEI começou, quais eram as ideias e o que mudou, o que a gente pensou errado, o que não funcionou, o que funcionou, o que era inovador, o que não era, né? Então, a gente fez essa apresentação sobre a premissa fundamental do coletivo, que era pensada em termos de voto, de ajudar um partido político a se pensar para além da função eleitoral. A gente queria imaginar a dimensão não eleitoral de um partido, que a gente entendia que o PSOL tinha um espaço para isso na época. Né, numa reunião anterior ainda, há algumas semanas, a gente discutiu toda a estrutura interna do PSOL, da época, a gente viu como é que as correntes se formaram, a gente usou o livro da Sabrina para discutir como ele era um partido fraturado desde a origem e tal. E a gente fez essa análise, tanto dos primeiros pontos desse projeto original do SEI. E aí essa nota começa pegando uns pedacinhos do que a gente conversou e fazendo umas perguntas. Então, pega essa citação, né? Depois a gente apresentar o nome de alguns filósofos e pensadores políticos que a gente ia trabalhar. A gente falou, na encruzilhada dos seus projetos filosóficos, encontramos a mais radical e corajosa tentativa de produzir uma nova afirmação da hipótese comunista, compartilhando a premissa de que o núcleo opaco do que é comum, ou seja, as coisas que são inúteis, as coisas que são ignorantes, as coisas que não existem e as coisas que são sintomáticas, também é aquilo que enlaça o pensamento da militância. Na verdade, essa citação aqui não é do projeto original, acho que a pessoa pegou um projeto posterior, de 2014, mas enfim. E aí a pessoa coloca a pergunta, o que é uma prática que é um pensamento? Porque a gente fala no projeto
o SEI precisa ser capaz de afirmar que existe uma prática que, engajada e orientada pelo que inexiste, é indistinguível de um pensamento. E aí a nota pergunta, o que é uma prática que é um pensamento? Seria esta prática que enlaça o pensamento e militância, organização e formação política, disciplina e estudo, poder e saber? Tal modo prático parece demandar necessariamente o comum, o círculo inútil, ignorante, inexistente e sintomático como sua condição de possibilidade como seu principal produto. De fato, nesse projeto de 2014, na verdade em 2013 ele já tinha sido escrito, mas o que a gente falava, ficou mais claro que no projeto original, era que, olha, gente, que a gente ouviu por 2 anos as pessoas dizendo que o SEI era inútil, que a gente não tinha uma teoria fechada, que a gente estava apostando em coisas que não faziam muito sentido, que não existiam exatamente, e a gente vivia dizendo que a gente estava no PSOL porque o PSOL era um sintoma e não porque o PSOL era bom. Então a gente falava no projeto, olha, tá perto disso, tá perto de um outro tipo de coisa comum, né? Então a nota põe essa pergunta, mas o que significa ter uma prática que é pensante, que não é só aplicação de uma teoria, né? E eu acho que, como a gente vai cada vez ver mais ao longo dessa nossa discussão, e nas reuniões anteriores a gente já tocou nessa ideia, né? É a ideia de que uma organização, naquele modelo que a gente discutiu lá do Lacan, naquela ideia de, uma organização que toma tempo. Você planeja uma coisa, quando você realiza essa coisa, as coisas não saem como planejado, e aí você toma um segundo momento para reintroduzir esse problema, esse fracasso, esse obstáculo dentro da organização. Então você não é pautado pelo seu plano, você é pautado pelo jeito que o seu plano não funciona. Ora, ser pautado por aquilo que não funciona é ser pautado por aquilo que é inútil, ser pautado por aquilo que você não entende, é ser pautado por uma coisa que teoricamente não devia existir, né? E é ser pautado pelo aquilo que é sintomático. Então, de fato, pensar, né? Uma organização que está se pensando constantemente e uma organização que tem interesse pelo que é inútil, ignorante, inexistente, sintomático, tem uma coisa a ver com a outra no SEI, né? A gente bola 1000 projetos no SEI, muitos deles rolam, outros não rolam. E aí a gente se pergunta por que não rola, né? E a gente se organiza em torno da pergunta, não necessariamente em torno de saber o que fazer. Acho que volta também naquelas notas anteriores sobre o SEI como uma coisa que não diz o que fazer, né? Mas ajuda a gente a exercitar essa prática de não se afastar dos problemas, né? Tem essa autora muito maneira chamada Donna Haraway, que ela tem um livro chamado Permanecendo com o Problema, ou Ficando com o Problema. Né? A ideia de você preferir ficar junto com o problema, trabalhar o problema, não deixar o problema embora, ao invés de preferir soluções rápidas que somem com as questões. Estou simplificando aqui, mas, enfim. E aí tem uma outra nota que fala sobre as metas do coletivo, também de 2012. Talvez seja possível dizer que o SEI torna-se causa de seus efeitos como um coletivo produtor de pensamento, de acordo com os procedimentos e operações organizacionais que garantem sua continuidade. O encontro da realidade com a interioridade perturba o sistema e provoca uma produção autônoma de pensamentos por este. Seria o socialismo experimental, que é uma expressão que a gente bolou na reunião passada, um método de conformar uma organização enquanto agente coletivo que produz pensamento, orientado pela hipótese comunista? Um agente que percebe a perturbação do mundo e adquire conhecimento no processo de reestruturação interna para lidar com ela. Só para revisitar o que a gente tinha falado da outra vez, no encontro passado, a gente bolou uma maneira de falar sobre o SEI, que é baseada na história clássica do socialismo marxista, etc. e tal. Né? Normalmente, a gente divide a história do socialismo, por exemplo, no Manifesto Comunista, o Marx e o Engels dividem em duas etapas, né? A primeira eles chamam de socialismo utópico, enfim, tem pequenas subcategorias, mas a primeira chama socialismo utópico. E a gente definiu na reunião passada como se fosse assim: você tem um mercado aqui, onde as coisas funcionam de acordo com as leis do capital, né, o mercado. E essa galera queria romper com isso
indo fazer uma comunidade em algum outro lugar. Para quem se interessa por isso, para mim, o principal autor dessa galera, o mais gênio de todos, chama Charles Fourier. Hoje em dia, se eu tivesse que encontrar um precursor do Lacan, eu acho que eu chutaria o Fourier. O Fourier ele tinha essa ideia de que uma boa comunidade tem que conhecer os desejos, se interessar pelo desejo das pessoas e buscar que essa luta, essa compulsão desenfreada do desejo, da satisfação das pessoas, seja a maneira de organização do trabalho, da vida coletiva. Então, ele não pensava que existe uma oposição entre civilização e desejo, como, por exemplo, Freud vai pensar. O Fourier, na verdade, até concorda, porque ele acha a civilização uma ideia merda. Mas ele propõe essa organização comunitária, socialista, no lugar da civilização. E nesse socialismo que ele propõe, ele calcula e tal, como funcionaria, ele criou um negócio chamado os falancérios. As pessoas seriam organizadas pelo desejo. Dizem que o Fourier ficava esperando na varanda da casa dele alguém querer financiar o projeto dele. Vocês podem achar essa ideia maluca, mas Dom Pedro II, se não me engano, financiou e criou um falancério no Brasil. Então, esse é um modelo do socialismo utópico que o Marx e o Engels criticam. Por quê? Porque eles falam, cara, o mercado não é um lugar com uma linha fechadinha aqui que você pode sair para fora. Né? O mercado ele é um negócio que se expande. E, na real, ele inclui a sua comunidade. Onde você vai comprar os tijolos? Onde você vai comprar... Você não vai conseguir plantar tudo que você precisa. Né? O mercado vai chegar até aí do mesmo jeito que a cidade chega, por exemplo, nas comunas, né? As infraestruturas incluem você mesmo que você não queira. Né? E aí eles fazem a crítica do socialismo utópico do que eles chamam de socialismo científico. Inclusive, tem um livro do Engels chamado Socialismo Utópico e Científico. E qual é a sacação deles? Eles falam assim, cara, o mercado, na verdade, ele é essa coisa muito mais complicada que segue a lógica do capital. O que a gente tem que fazer antes de querer sair fora é entender essa lógica. Então, tem um movimento teórico para entender, né? Vou até substituir aqui. Vamos falar assim, aqui em cima você tem o mercado. E a gente tem que entender, na verdade, a lógica do capital, que é uma coisa que é a teoria que pode aprender. Quando a gente entende a lógica do capital e entende a luta de classes, aí sim a gente vai entender o que a gente quer para o futuro, que vai ter que ser um sistema completamente novo, que vai ser toda a discussão sobre socialismo e comunismo. Né? Então, primeiro eles veem a teoria para depois pensar também como é que você, na prática, faz essa luta para transformar. O que a gente, na reunião passada, a gente sugeriu? Uma terceira opção, que não é nenhuma dessas duas, eu vou tirar isso aqui só para ficar mais fácil de desenhar, um terceiro momento, que a nossa ideia é que o SEI talvez encaixe melhor nele, que junta os dois. Junta a ideia de criar uma coisa fechada, onde a igualdade vale dentro, com a ideia de que você precisa conhecer a realidade antes de fazer alguma coisa. Que seria o socialismo experimental. Experimental por quê? Porque quando você está num terreno que você não conhece muito bem, por exemplo, no terreno dos fenômenos naturais, o que a gente faz para conhecer ele? A gente cria um experimento. E o que acontece dentro desse experimento ensina a gente sobre a realidade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem falado muito é a ideia de que você força a igualdade aqui dentro. Todo mundo pode bolar os seus próprios projetos. Todo mundo pode trazer o que quiser estudar. Todo mundo pode se organizar da maneira que quiser. Quando isso fracassa, a gente conhece um pouco sobre
a diferença e a desigualdade tal como ela realmente se estrutura, e não na teoria, na prática. Né? Então, a gente começou a pensar essa ideia de um terceiro tipo de socialismo que tem a ideia original da comunidade com a ideia dessa transformação, né, como uma outra maneira de articular, né, o socialismo aparece aqui e a teoria aparece aqui. Você quase inverte a ordem, né? Enfim. Gabriel, então você acha que, tipo, nesse socialismo experimental, os autores, essa galera que informa o que eu sei? Então, eu acho que se você quiser encontrar teoria sobre isso, de fato, por exemplo, o Rancière, você vai encontrar toda uma teoria sobre o uso da igualdade da inteligência para conhecer, como base do aprendizado. Está lá no livro dele chamado Mestre Ignorante. O Badiou tem toda uma teoria sobre o que ele chama de procedimento genérico, onde a organização, com base na igualdade, ela é que ensina você a ver a situação de um jeito novo. Então, a ideia... Fala, meu querido. Finaliza aí, Gabriel, que eu quero falar também, por favor. Pode falar, pode falar. Já finalizou? Não, tem outros aqui, mas quem finalizou aí? Pus um coraçãozinho para finalizar. Não, é que como eu coloquei no meu nome, né, a experiência lá do caso, a criação do caso, eu fiquei pensando essa semana, fiquei dando mais lidas, algumas coisas, e aí me veio uma questão, veio várias, na verdade, né, mas me veio uma questão que eu vou colocar aqui rapidinho, depois o resto a gente discute mais amanhã. Mas, por exemplo, nessa explicação que tu colocou aí, né, nesse esquema, tá misturado duas coisas que estão interligadas, lógico, mas que são diferentes, né? Uma coisa é a organização enquanto organização mesmo, de tipo partido, né? Organização para implementar algum projeto, né? Então, o socialismo utópico vai ter uma organização entre os operários para implementar o projeto da comunidade, e o socialismo científico vai ter uma organização para estudar, fazer a revolução socialismo. E também a organização desse próprio futuro, né? Tanto da comunidade lá do utópico como do socialismo do científico. Que essa organização tem muito a ver também com a organização, por exemplo, do trabalho, né? Uhum. Enfim, então então tem duas coisas que são diferentes, né? Que então, deixa eu entender direito. Você está falando assim, a organização... Porque tem a organização para conhecer e tem a organização para transformar, né? Isso, exatamente. E aí isso daí se dão de níveis diferentes, né? Socialistas utópicos se organizam diferente para transformar do que o científico, e a mesma coisa, a própria transformação é diferente. Enfim, eu acho que tem uma nuance nessas duas coisas, eu não sei se caberia o que eu acho que depois, né? Sim, eu acho que a gente pode conversar mais, mas só para colocar a sua pergunta, então. A sua pergunta é, por que nesse aqui não tem duas setinhas assim, ó? Né? Porque aqui tem. Você se organiza para fazer diferente. É uma transformação. E aqui também, você estuda para fazer diferente. É uma transformação. Cadê a transformação aqui, né? Não é meio isso? Nem foi essa a pergunta, mas nem foi diretamente essa, não. Mas tá interessante aí. Tem a ver com isso. Porque eu acho que assim, o que é interessante em pensar em experimento? Por que experimento a gente poderia realmente, mais do que por brincadeira, falar que ele junta, ele é uma espécie de síntese maluca de utopia e ciência? Porque a ciência no marxismo, ela não é, assim, a ideia de ciência que meus camaradas marxistas, eu me reconheço como marxista. Desculpa, eu vou aproveitar que tu está falando sobre isso, que é uma pergunta também. Evidentemente que a ideia de ciência aí para o Marx, para o Engels e para os marxistas vai ser muito diferente da ideia de ciência aqui para o socialismo experimental, né? Pensando, por exemplo, no Badiou, a ideia de ciência do Badiou. Aí só pode continuar na tua fala aí.
Mas assim, né, não é à toa que até o final do século XX, até hoje, o pessoal debate o que é a ciência no marxismo. O marxismo é uma ciência da história? O que é, em termos de ciência, né? E eu acho que tem uma boa razão de ser difícil pensar o marxismo como ciência, do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de pensar a psicanálise como ciência. O que não tem no aparato... Tipo assim, o marxismo se pensa científico muito em relação à teoria, porque a teoria seria rigorosa, a teoria iria além da aparência, né? Como se o que faz de uma coisa ciência é ser rigoroso e ir além da aparência, mas não é bem isso, só isso, né? O que faz uma teoria científica é que ela consegue colocar perguntas que uma pessoa não consegue colocar. Quando você faz um experimento, você está colocando uma pergunta para a natureza. O Foucault vai falar que está torturando a natureza, mas eu acho que é um pouco... Enfim, Foucault tinha uma coisa que todo francês daquela época tinha, que não entendia muito de ciência, mas enfim, chamava de tortura. Mas enfim, tem uma ideia de colocar um experimento que coloca uma pergunta, não coloca uma resposta. Só que o que o experimento faz? Ele junta duas coisas muito loucas que na nossa cabeça política não faz muito sentido juntar, que é que ele coloca uma pergunta que a resposta dela a forma de colocar a pergunta é intervir. A pergunta não é passiva, a pergunta é ativa. É tipo assim, eu vou criar um espaço a vácuo, ou seja, ele tem que ser separado do resto do mundo. Se eu soltar uma bolinha aqui dentro, o que acontece com ela? Como é que você faz essa pergunta? Você não vira para a natureza e fala, ou teoriza. Você solta a bolinha, você constrói. Você literalmente intervém na realidade. Pega um acelerador de partículas, você cria um espaço artificial e aí você põe um negócio para bater no outro lá dentro. Então, assim, o experimento é um tipo de prática muito especial, porque é um tipo de prática que ele cria um círculo, no sentido de criar uma zona fora do resto, né? Eu acho que os franceses têm muita dificuldade, os franceses do pós-guerra têm muita dificuldade com essa ideia, porque eles não acreditam, não tem nenhuma teoria do Derrida, do Foucault, do Deleuze, do Lacan, de ninguém, que você possa criar um espaço que não tem relação com o que está do lado de fora. Toda a teoria francesa do pós-guerra é baseada na ideia de que sempre que você cria um espaço, o que está fora retorna como real. Então, eles têm muita dificuldade de pensar a ciência. O Badiou tem uma vantagem em cima deles, porque o Badiou conhece um pouco mais de ciência e ele sabe que existem espaços que a gente chama de axiomático. O interior daquele espaço não está relacionado com o que está fora. E o experimento tem a mesma estrutura axiomática, né? Um experimento só é bom se ele retira interferências do lado de fora e dentro dele as coisas estão mais vazias, não tem interferência, não tem ruído, e aí a gente pode ver o que acontece naquelas condições, que chamam-se condições ideais, né, etc. e tal. Claro que isso é mais complicado, estou simplificando. Mas a ideia louca é essa, né? Você tem uma prática de criar um espaço com uma organização diferente do resto do mundo, e a prática que acontece aqui dentro, essa intervenção organizacional, ela é uma pergunta para o mundo, que te dá uma resposta que você nunca teria olhando para a realidade sozinho. Um exemplo clássico disso pensa o Galileu. Muita gente acha que o Galileu, aquela coisa dele de jogar duas coisas da Torre de Pisa, que ele realmente jogou duas coisas da Torre de Pisa e olhou as coisas caindo ao mesmo tempo, e aí concluiu que o peso não altera em nada. Mas se você soltar duas coisas da Torre de Pisa de fato, elas vão cair em tempos diferentes, na realidade. Porque tem né, tipo, isso é Torre de Pisa. Meu Deus, me desculpem, isso é Torre de Pisa. Se eu soltar uma bolinha de papel e uma bolinha de chumbo, ou soltar uma bolinha e um negócio que é um pouquinho diferente, o ar batendo nessas duas coisas vai fazer uma ir mais devagar que a outra, por causa da forma. Tem outros fatores. Então, na realidade, esse experimento não funciona. Esse experimento só funciona a vácuo, que é uma coisa que na época do Galileu não tinha. Demorou 300 anos para alguém fazer esse experimento na prática. Então, assim, o experimento tem muito a ver com você tirar as interferências do lado de fora para intervir. Então, você vê que esse vetor aqui, que está separado do vetor da compreensão, no experimento, ele é os dois ao mesmo tempo. Você intervém para compreender. Eles estão misturados. Então, a teoria da transformação social
no socialismo experimental seria diferente da teoria no socialismo dito científico. No socialismo dito científico, você tem uma teoria que bola um ideal e depois você aplica isso na prática. Né? Só que essa prática nunca consegue mudar a teoria completamente, porque quando a gente erra na prática, a gente fala que a pessoa é um pelego, que a pessoa desviou, que a realidade você não entendeu. Então, raramente a prática realmente transforma a teoria completamente. Né? Na ideia do experimento, tem, como o Antônio falou, tem mais a ver com tentativa e erro, tem mais a ver, é mais experimental mesmo, né? Quando você vai experimentando um negócio, você vai pondo, é que nem roupa, experimentei roupa. Você tenta, na prática, vestir. Ficou bom? Não ficou. Você vê na hora, na realidade. E você aprende o que é uma roupa que serve para você, testando ela. Né? Então, na ideia de experimento, a ideia de transformação e a ideia de teoria estão linkadas. É por tentar transformar, e aí você vê se você consegue ou não, você aprende alguma coisa. Agora, olha que curioso, né? A transformação parece como um meio, não como um fim, né? Certo, isso daí tá tranquilo. O que é meio louco também. Muito massa. E aí, eu vou ficar puxando aqui pergunta, mas acho que é a última. Eu converso mais amanhã sobre isso. Mas aí, como é que entraria, Gabriel? Porque tá bem claro no socialismo utópico científico o que eles pensam, bem claro, entre aspas, né? O que eles pensam sobre a organização do trabalho, né? O socialismo utópico eu acho que fica muito mais claro do que o científico, dessa nova sociedade, né? Aí no socialismo experimental, como é que entra o trabalho, né? Bem, pode se dizer uma coisa, eu diria o contrário até. Categoria de trabalho. Estou aqui fazendo o lobby do socialismo experimental, mas pensa bem, olha só. Na teoria do socialismo científico, a gente tem um ideal do que é o trabalho. Né? A gente está dizendo assim, se você faz a teoria que a gente está fazendo, você descobre que trabalho é tal coisa. E aí a gente vai praticar a ruptura com o trabalho, que é a militância. O fato de que a militância também é trabalho dá um bug no sistema, porque a teoria é a teoria do capitalismo e a prática é a prática da militância. Não pode ser a mesma coisa. Então, é claro que você sabe o que é o trabalho no socialismo científico. E você caga muita regra sobre como que ele tem que ser, o que ele não pode ser, etc. e tal. Mas, no fundo, trabalho e militância nunca podem se misturar e a sua teoria do trabalho não inclui o trabalho militante, né? Como a gente já discutiu, né, na minha opinião, pessoalmente, eu acho que o Lenin é um exemplo ótimo disso, né? Porque o Lenin tentou usar a teoria científica do trabalho, do Taylor, para repensar, inclusive, a militância, né? É um ponto de paradoxo, que quem teve uma teoria do trabalho, né, eu diria assim, eu acho que o socialismo utópico, ele não tem uma teoria do trabalho, no sentido que o científico tem. Ele tem uma crítica moral. Não, mas eu falei no sentido de organização do trabalho, por exemplo, das fábricas. Então, mas isso não é uma ideia do... Como é que seria se organizar? Não, eu não falei no sentido ontológico do trabalho, não. Não, tudo bem, mas olha só, de novo, o socialismo científico tem uma teoria de o que é o trabalho na fábrica. Ele não tem uma prática do trabalho na fábrica. O socialismo científico não tem uma teoria de como melhorar o trabalho na fábrica. Exatamente. Ele descreve o trabalho. Né? Isso, perfeito. Então, mas não tem uma ideia de como vai ser no socialismo. Todo mundo reclama por isso, inclusive. Né? Então, a teoria, que é ideal, ela é descritiva de uma realidade. E aí você tem contradições, porque a prática, ela não cabe nessa realidade, porque a prática é para transformar. Então, como é que você descreve a sua própria prática? O Zizek chama isso de paralaxe do marxismo. Você tem uma prática militante calcada na luta de classes e você tem uma teoria calcada na teoria do valor e você não consegue passar de uma para outra. As categorias que descrevem o capitalismo e as categorias que servem para fazer luta, elas são diferentes.
né? Falar de capitalismo, ler o Capital é ler sobre relações sociais, exploração, taxa de mais-valia, capital total social, trabalho social médio, blá, 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 blá. E falar de prática é falar de agitação, propaganda, né? Não é à toa que normalmente a gente fala em marxismo-leninismo. Porque o marxismo não inclui a teoria da organização. Teoricamente veio depois de separada. Porque não é uma visão unificada onde a transformação e a teoria estão no mesmo enquadre. Então, num certo sentido, a ideia de um socialismo experimental, ela tem mais condição de fazer isso. Por quê? Nada impede dessa transformação aqui, para conhecer a realidade, ser no mundo do trabalho. Vamos mudar as relações trabalhistas num espaço específico e vamos ver o que acontece. Funciona ou não funciona? Por que não funciona? Então, primeiro você reorganizou o trabalho. Primeiro você fez a teoria prática. E aí você aprendeu o que é o trabalho hoje. Beleza. Era nesse ponto aí que eu queria que chegasse mesmo. Então, mas olha só, isso aqui parece abstrato, mas pensa bem. Então, o que é um instituto? Então a gente pode tirar um... Não, abstrato não. Eu pensei exatamente no instituto. Tu ia falar agora. Literalmente isso, né? A gente poderia, por exemplo, só dando um exemplo maluco aqui, né? A gente convencesse o pessoal da Flaxo, né? Da fábrica lá que é autogestionária pelos trabalhadores, a entrar no SEI e fazer um experimento de reorganizar a fábrica, por exemplo, né? Nesse sentido aí que tu deu exemplo. Seria um subconjunto, por exemplo. Seria um subconjunto Flaxo. O difícil é que, assim, no movimento operário, é muito difícil, ainda mais assim, quanto maior o risco de experimentar, mais difícil você convencer as pessoas sem uma teoria ideal. Dizer assim, vamos fazer um negócio e ver o que acontece, geral manda você se afastar, né? Para não falar se fuder, porque, afinal de contas, é muito risco. Então, assim, eu acho que, do mesmo jeito que o socialismo utópico demorou 400 anos, o socialismo utópico começa, sei lá, Thomas Müntzer, Revoltas Campesinas, as ideias de Thomas Moros, vai pensar utopia, vai demorar do Thomas Moros até o Robert Owen, passa uns 300 anos aí, não sei quanto. Entre o Marx, 1848, até o fim da União Soviética, passa-se aí também 150 anos. Não vamos querer que esse negócio aqui esteja pronto do dia para a noite, entendeu? Mas por isso que o Badiou fala que a gente está na mesma época que o Marx estava em 1848, no começo de um pensamento sobre o socialismo novo, né? E não no final. Então, assim, é óbvio, com toda razão, que ninguém vai querer aplicar isso numa fábrica. Mas é o começo de uma ideia. Eu só dei como exemplo mesmo. Não, mas eu acho essa ideia, eu acho exemplo ótimo. Assim, gente, eu acho que não vale a pena hoje a gente entrar na discussão do projeto, nessa discussão aqui sobre como é que o SEI pensava em 2012 o partido, as inscrições. Eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima reunião, para não ficar coisa demais também, que eu sei que está todo mundo cansado. E a gente cobriu muita coisa. O Alex até suspirando aí no microfone. Eu acho que essa discussão ela foi uma boa propaganda, um bom marketing para, se você quer saber mais sobre socialismo experimental, quer pensar mais sobre isso, venha para a reunião do subconjunto Criação de Casa amanhã. Venha criar casa amanhã. Entre no SPC. Venha, exatamente. Faça comigo que a gente bota lá no grupo. Essa questão formação, eu acho que com o que a gente estava falando sobre, esse foi no grupo do WhatsApp, falando sobre as propostas das igrejas evangélicas com essa dimensão de transformação, né? Uhum. Em geral, o público... Fala. Não, é porque, em geral, o público, a não ser que seja, enfim, uma família com uma tradição muito grande dentro da igreja, mas, em geral, o público
ele se propõe a fazer também porque são as pessoas que estão desesperançadas, enfim, né? Depauperadas, desamparadas, né? E sim, né? Há uma promessa de formação sem uma certa, talvez a garantia, se Deus existe ainda na roda das igrejas protestantes, é isso, né? Ele é essa garantia de que o experimento talvez dê certo. Pois é, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, sabia? Eu acho que, assim, essa trinca que a gente está falando aqui, pensa bem, o socialismo utópico, ele nasceu com a religião. Né? O socialismo, ele tem uma boa relação com a religião, por mais que o Fourier fosse um ateu bizarro, mas enfim. Muitas das comunidades utópicas eram religiosas ou tinham um bom lugar para a religião. O socialismo científico ele foi contrário à religião. Claro que tem grandes socialistas marxistas que eram cristãos ou eram de várias religiões. Você vai ver nos marxistas que estavam envolvidos com o Pantera Negra, trazer de volta as religiões de matriz africanas era importante também. Nem sempre é uma crise. Mas essa ideia de ciência como uma teoria que vai te tirar da realidade imediata e te apresentar o que está para além das aparências, ela é contrária à ideia da religião, porque eles criticam que a espiritualidade fica querendo que você tenha a vida futura agora. Você vai ter uma conexão com o que é melhor agora e não no futuro. Né? Tipo, a igreja, é claro que tem a vida após a morte, mas ao mesmo tempo que você pararia de lutar por uma transformação no mundo real, você também tiraria uma satisfação no presente, que é a fé. Você vê que isso volta a caber aqui, né? Como você mesmo falou, no socialismo experimental que a gente está falando, você volta a ter uma relação com a religião, mas não com a religião necessariamente no conteúdo, mas na própria forma de criar um espaço comunitário, onde a pessoa pode ter fé numa coisa que não existe, que é inútil, que é sintomática, etc. e tal, né? Rito, sim. Então, entendeu? A gente tem ainda a expectativa da gente poder fazer com isso uma coisa onde um novo pacto com o pensamento e com a espiritualidade é possível, né? Que aqui, nesse modelo aqui, não é possível. Cara, eu tava pensando nisso esses dias também, porque eu faço parte de uma igreja também e eu ouço muito a galera falando assim, cara, é mó ruim a gente não poder se encontrar, porque, a grande parada é a comunhão, né? A gente tá junto um do outro e tal. Tipo, é de fato uma organização, uma reunião na qual as pessoas não se encontram necessariamente para fazer algo fora dali, né? Tipo, rola coisas fora dali, óbvio, né? Mas não é necessariamente uma organização para fazer X. Esse X está fora da organização. É uma parada, tipo, faz ali porque o objetivo, a finalidade está ali. No caso do exemplo muito específico que eu dei agora, seria a comunhão entre outras pessoas ali que você curte, que comungam da mesma fé e tal. Isso é muito doido, porque realmente parece ter um formato parecido com uma organização que se enxerga como um fim em si mesmo. Pois é, eu estou falando isso pelo seguinte, porque se vocês forem... todas as inspirações que o SEI pegou, a gente, enfim, de 2012 a 2014, a gente lia Bíblia, tinha grupo de leitura da Bíblia. Mentira! Não. Uau! Então, assim, tinha uma coisa muito forte com toda a discussão em torno do São Paulo. A psicanálise, a clínica, ela funciona. A psicanálise não tem uma teoria sobre isso, mas se você for olhar na prática, a psicanálise faz o quê? Ela cria um espaço separado do resto do mundo, que a gente chama de clínica. Dentro da clínica, aparece alguma coisa sobre a realidade da pessoa que não aparece do lado de fora. Ela também tem essa mesma ideia, né? Então, a psicanálise também não é à toa que ela é outra referência para o SEI. Outra referência para o SEI... ainda tem isso. Além da psicanálise, uma coisa que foi uma referência por uma época, principalmente o Rafael trabalhou muito isso, eram os panteras. Os panteras faziam o quê? Eles falavam, existe a sociedade americana, a nação americana, a gente vai criar uma nação dentro da nação. Também tinha a ideia de um espaço... A história dos panteras é muito interessante. Eu acho o caso mais importante na história da humanidade, que até agora, desse tipo de proposta, né? Porque
até tem uma questão muito importante na divisão, porque os Panteras tinham, por um lado, uma dimensão de guerrilha, né? Uhum. E algumas das pessoas mais famosas dos Panteras eram da frente de guerrilha, e eles tinham uma outra dimensão comunitária, que era muito mais centrada em fazer café da manhã para a criança que vai para a escola, programa de segurança para bairro, era outra parada. Ela era meio autorreferente. Tipo, qual é o propósito de dar alimentação para a criança na escola? É continuar dando alimentação para a criança na escola, não é fazer algo para fora, né? É fazer algo para dentro. E a guerrilha, não, ela era mais clássica. Se você lê as cartas do FBI, vou até desenhar uma carta aqui, agora estou fazendo animação. Se você lê a carta do FBI do Edgar Hoover sobre o Panteras Negras, o Edgar Hoover tinha medo disso. Quando os Panteras começaram a fazer o papel do Estado dentro deles mesmo e reinventar o que era a organização social, o FBI falou: essa organização é muito perigosa, a gente tem que acabar com eles. E aí o Edgar Hoover falou... Me fala uma referência aí. Calma, meu querido. Uma referência pra gente contar. Calma, meu querido. Já chega por isso. Deixa eu terminar, por favor. Só que ele falou, isso é perigoso, mas sabe como é que se resolve? Porque tem uns homens machão lá no Panteras Negras que acham que guerrilha é a saída. Vamos só pôr uma pessoa infiltrada, matar 2 pessoas e acabou. Então, tipo, de dentro do movimento, aqueles caras brutamonte, os machão dos Panteras, achavam que a guerrilha era a solução e era o ponto forte. Mas para os inimigos dos Panteras, isso era o ponto fraco. O ponto forte era a ação comunitária. Que é o ponto forte das igrejas neopentecostais. Exato. Pois né? Enfim, eu não estou à toa. Gente, aqui na Zona Oeste, eles estão na expectativa de serem liberados exatamente a comunhão, né? A possibilidade de eles irem de volta para os templos, né? Pois é. Então, assim, o que é uma esquerda que fica contra a comunhão, né? Tipo, boa sorte. Uhum. Então, assim, uma referência, Tiago, é um texto do Rafael, pessoal, onde ele compara o Sei, os Panteras e o... Beijo, querido. E o Bentinho. Ô, Gabriel. Fala, meu querido. Tá publicado onde, Gabriel? Se colocar Rafael Oliveira na internet, você acha. Pede pra ele, cara. Pede pra ele. Eu posso te passar esse texto, Thiago. Tava lendo outro dia. Ah, beleza. E tem um documentário de um canal chamado PBS, que tem traduzido em português e tá no Netflix, que é um documentário sobre os Panteras, que é ok, não é muito bom, mas tem essa carta que eu tô mencionando, tá lá. Gabriel, eu acho que não tá mais no Netflix, não, tá no YouTube. Ah, melhor ainda, pronto. É, melhor. Cara, uma coisa que eu acho muito maneira desse documentário também é o seguinte, é que, tipo, no documentário é falado através de pessoas que participaram dos Panteras Negras e também historiadores da trajetória dos Panteras Negras, que nesse momento que eles partiram para esse trabalho mais comunitário, que acho que eles inclusive chamavam de grupos de sobrevivência, se eu não me engano. Exato, que, tipo, foi nesse momento que eles começaram a ter uma adesão muito forte das comunidades nos quais eles estavam inseridos, porque os Panteras Negras tinham, tipo, várias filiais, né? Em diferentes comunidades dos Estados Unidos. E eles começaram a ter uma adesão de uma galera que, tipo, nunca esteve, sei lá, nem aí pra política, sabe? Tipo, não pôde nenhum de situação política, mas começaram a aderir muito ao programa dos Panteras Negras, porque isso sei lá, fulana X lá, tipo, começou a aderir porque o neto dela todo dia tinha café da manhã, tá ligado? Exato, entendeu? Então, assim, só uma parte aqui. Fala, querido. Tem um filme no YouTube que chama Panteras Negras. É um filme de ficção que é do cacete, assim, muito bom. Maneiro, nunca vi. Vou ver. Muito bom. Deixa eu Panteras Negras. Fala, meu Panteras querido. Negras, tem no YouTube legendado. Não, é o seguinte, que você falou dessa questão, aí me veio à mente o desenho que você fez na reunião passada, que é aquele que, tipo assim, você estava falando do SEI. Aí tinha um espaço que não estava definido na tela, né? E você fez um círculo e falasse que aquilo era o SEI dentro do mundo, né? E aí, não sei se tem alguma conexão, mas para me esclarecer, no caso. Porque, por exemplo, você falou dos Panteras Negras quando eles
serviam merenda para as crianças, né? Não é isso? Lanche para as crianças. Uhum. E a finalidade era essa. E isso é ocupar o papel do Estado, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, a gente tem as milícias, por exemplo. Então, por exemplo, onde eu moro na favela. E aqui, por exemplo, a galera acha positiva a milícia. Na verdade, muita gente acha positivo. Mas a questão da segurança. Por exemplo, como o Estado não chega aqui, né, o Estado não chega aqui de várias maneiras, né, em várias favelas também não chega de várias. Uma das maneiras que meio que dá um certo conforto é a segurança. A milícia vem para ocupar o papel do Estado. Então eu fico pensando, talvez, e aí, hoje, por exemplo, tem milícia em quase todo o Brasil, né? Tipo, a milícia, talvez muito por conta do Bolsonaro, sei lá. Também. Aí eu fico pensando, talvez, assim, eu imaginei o SEI ocupando o papel do Estado, mas naquele sentido, sacou? Tipo assim, tem aquele círculo no meio do mundo, e na medida que o SEI ele vai se expandindo, o círculo vai se expandindo para poder alcançar o mundo, sacou? É claro que isso aí não... Sacou? Entendeu a imagem que eu tô colocando? Eu lembro, vê se é isso aqui, ó, que a gente mostrou. É porque no projeto de 2012, eu tentei, para facilitar ele ficar mais claro, né? A gente falou de fazer, tipo assim, imagina que tem aqui o mundo, dentro do mundo tem a esquerda, dentro da esquerda tem os partidos, e eu sei que iria estar dentro de um partido que tivesse uma função para além da função de voto, né? Com o tempo, a gente saiu de dentro do partido e veio para cá, né? Para dentro da esquerda. Mas essa ideia que a gente está discutindo, né? Ela estava valendo. Tipo, mesmo nessa época aqui, o que era a nossa proposta, né? Era... Peraí. Isso me lembra um pouco o JIC também, o MCP. Pois é, acho que o MCP, não é à toa, acho que, voltando naquele desenho, tem tudo a ver. Cadê o desenho? Acho que a gente talvez uma das... Não, o MCP foi outra coisa que chamou muito a nossa atenção, que também tem tudo a ver, o movimento das comunidades populares. Mas talvez uma maneira assim de pensar o SEI seja talvez um pouco nessa questão de, tipo, de fato ocupar o papel do Estado. Eu acho que, por exemplo, como o Estado, eu não sei se ele não pensa a si mesmo, que tem faculdade, a galera estuda sobre isso, política pública e outras coisas que eu não sei. Mas eu acho que, por exemplo, o que a gente faz aqui no SEI, talvez, inclusive até com essa parada de socialismo científico aí, que eu até já mandei mensagem para o Vitor, mas eu estou sem celular, não consigo falar com ele no privado. Eu acho que você podia tentar fazer isso aí. Podia tentar, não sei, pensar alguma coisa para ocupar o papel do Estado. Então, mas essa é a ideia do instituto que a gente está criando, esse Instituto de Outros Estudos. O que ele faz? Ele pega o fato que o Estado não está mais dando bolsa e que o Estado não, que inclusive, é o que os neoliberais fazem, né? Por que eles pedem menos Estado? Porque eles querem ocupar aquele lugar onde o Estado não está presente. Eu acho que eu poderia, inclusive, colocar... Querem ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente poderia colocar, tipo, a maneira como as igrejas funcionam, a maneira como as milícias funcionam. Uma coisa que eu acho essencial para entender o mundo contemporâneo, como que narcóticos anônimos, todos esses grupos funcionam, porque eles também fazem uma função muito importante de criar grupo. As pessoas entram no grupo e depois elas se conhecem. Elas não entram porque elas sabem quem elas são. Elas descobrem as coisas depois que entraram também. E o próprio neoliberalismo, que também faz isso, tem toda a razão, né? Então, tem todo um jeito diferente. Pois é. Então, você vê, tem vários sintomas no mundo contemporâneo mostrando que as pessoas estão pensando a transformação da vida delas de um jeito diferente. Não pode ser no futuro, depois de entender tudo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é começar a tentar sair do sintoma e começar a fazer isso de propósito. Mas é devagarzinho porque a gente está entendendo. Mas é isso que a gente está fazendo, né? Simplificando loucamente e aos trancos e barrancos.
Cara, eu acho que esse lance que, por exemplo, é uma das apostas a médio e longo prazo do Instituto, que é esse lance de você criar um experimento que, de acordo com o desenvolvimento, possa prescindir cada vez mais de uma ação direta do Estado. Sei lá, isso me parece ser tipo, bem comunista, até comunista raiz. Tipo, Pois nessa o que eu mais... acho que a gente nem conversou a respeito, o Thiago nem fez essa pergunta, mas eu acho que ela é importante, é que a divisão entre anarquismo e comunismo, o anarquista quer pegar o Estado e o comunista quer pegar o Estado e o anarquista quer fazer sem o Estado, ela não vale mais, né? Nesse contexto. Sim, porque sim. fazer a função de não é ficar sem, mas também não é tomar o Estado. É existir de tal maneira que, eventualmente, as pessoas prefiram que você seja o Estado do que o Estado que existe. A pessoa vai olhar para o Bolsonaro e falar, mas esse cara não é quem realmente organiza a minha vida. Né? Que é uma coisa que as igrejas já conseguem. Muitas vezes as pessoas olham e falam, para que eu vou com tal político se quem organiza a minha vida, organiza a minha rede de trabalho, organiza a minha segurança, está aqui na minha volta. Tem outros nomes e outras preocupações. Né? Então, assim, é claro que a gente está falando de uma coisa muito engatinhando e a gente não quer simplesmente adotar um modelo autoritário, adotar a ideia de autogestão que existiu durante o século XX, porque não é sobre isso. Né? Mas, porque não é uma ideia que resolve o problema. Você conhece o problema à medida em que você vai fazendo a organização, né? Então, mas aí tem uma questão, cara, eu acho, né? Por exemplo, que eu até conversei com o Thiago, como não confundir como alguma coisa tipo filantrópica ou solidária. Por exemplo, esse lance do Pantera Negra, de novo, de dar lanche para as crianças. Qualquer, por exemplo, uma empresa, sei lá, o Bradesco, ele tem aquela escola lá na Tijuca lá, sacou? Entendeu? Tudo bem, tá dentro do Estado, né? Mas é uma coisa legal, né? Mas sei lá, não dá mas pra eu acho que confundir isso, então, não? eu não acho que não tem uma resposta, porque tudo muda. Por exemplo, no século XX, o grande dilema do esquerdista era: será que eu não estou parecendo demais com o Estado? Será que eu não estou burocrático demais? E aí fica esse dilema: será que ser de esquerda não é meio se confundir com as pessoas que são do Estado? Eu acho que no século XXI, o grande dilema vai ser como não se confundir com o capitalista. Ou seja, você vai ter que usar da organização mais complexa, você vai ter que fazer coisas que parecem que você está sendo capitalista, você vai ter que ter um interesse nas questões do dinheiro, que são coisas que coordenam muitas pessoas, organizam muitas pessoas, e se diferenciar disso. Esse vai ser o inimigo íntimo, entendeu? Do século XX... O que você está dizendo é que não tem uma resposta teórica para isso, assim, mais, vamos dizer assim, consolidada, né? Não, mas, por exemplo, eu posso dar uma resposta prática. Por exemplo, o instituto que a gente está criando, por que ele não é filantropia? Porque ele pega estudantes ferrados de grana, pega estudantes ferrados porque não estão conseguindo acompanhar a matéria, o problema emocional, e um ajuda o outro. Ou seja, não tem nada de graça. O estudante ferrado paga o estudante ferrado de grana. Então, o estudante ferrado de grana, ele recebe um dinheiro e o estudante ferrado da cabeça recebe um apoio. Só que a grana fica entre os estudantes, em vez de ir para uma pessoa que está bem de vida. Então, não é filantrópico porque não é voluntário, gratuito, generoso. A gente usa do dinheiro e do valor para reorganizar os estudantes ferrados da universidade. Coloca outra lógica na circulação do dinheiro, né? Pois uma lógica que não é capitalista necessariamente, né? Pois é, todo mundo ganha pelo que faz. Dentro desse espaço não tem diferenciação se você é bem formado, se você é mal formado, se você é doutor, se você é graduando. Se você quiser, a gente vai te colocar na rede de trabalho e você vai atender os outros, independente da sua formação. Você vai ter direito a receber em cima disso. Você pode dar um curso sem ser professor. Então, a gente tenta forçar um nível de igualdade entre as pessoas maior e a gente usa o dinheiro para tornar isso sustentável. Então, é mais que nem um grupo de sobrevivência dos Panteras aplicado à universidade do que nem uma filantropia do Bradesco, onde o Bradesco vai pagando, fazendo a coisa que deixa eles melhor na fita. Nunca vão repensar o que eles estão fazendo, porque, enfim, a ideia é lavar as mãos, né? Não é você pôr para governar a si mesmo as pessoas que estão ferradas, que é mais a ideia do Instituto.
Eu não sei, não tem resposta para isso, mas eu acho que dá para entender o Instituto melhor à luz de tudo que a gente conversou, com certeza. Show. Galera, vamos ficar por aí, porque eu também já tenho que fazer o jantar aqui. A sopa de abóbora. Cara, acredita se quiser, hoje tem resto de sopa de abóbora de ontem, mas eu vou fazer um bife também, para não ficar... Show. Tá bom, ali. Boa, beleza, gente. Valeu, abraço. Queridos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Marina, que bom ter te visto aí, pena que a gente não conversou mais. Obrigada, gente, por ter deixado eu acompanhar aí, foi bem legal. Não, volte a hora que quiser, querida. Fica à vontade. Pode deixar. Obrigada. Beijinhos. Até. Tchau, tchau.